A revista Coaching Brasil, ela se propõe a ser uma curadoria de conteúdo, né? Então, os nossos artigos, eles levam, os nossos artigos principalmente na área de dossiê, que são artigos mais longos, eles levam na média 12 minutos para serem lidos, um tempo bastante curto, e tempo no qual você consegue ter uma noção excelente sobre um determinado tema. Então, esse é o nosso propósito, sempre estar compartilhando conteúdos, compartilhando materiais que propiciem não somente o nosso desenvolvimento pessoal, mas para você que trabalha como terapeuta, como coach, como mentor, como consultor, mesmo nas áreas de recursos humanos, que você possa sempre ampliar essa sua visão sobre o ser humano e as possibilidades. Quem é que já não se sentiu vulnerável alguma vez na vida? Ou qual foi a última vez que você se sentiu vulnerável desde que você acordou esta manhã? Vamos começar com essa perguntinha bem simples e básica, né? Clenir, o que é vulnerabilidade para você? Que interessante. Eu fiquei, inclusive, curiosa sobre o que cada um que está aqui pensa sobre isso, né? E como a palavra vulnerabilidade chega a cada um, né? Acho super rica essa pergunta. Acho que ela não tem uma resposta única, né? Para mim, vulnerabilidade é essa disposição emocional que você tem de entrar em áreas novas e experimentar, de certa forma, um campo vazio, um campo onde você não sabe, onde você está disposto a aprender e a experimentar. Então, todos nós passamos por situações vulneráveis, que são situações de desconforto, de não domínio, são situações que, de alguma forma, podem gerar, inclusive, uma sensação de impotência, de pânico, e que nos desafiam, para um novo lugar. Essa disposição de nós estarmos neste novo lugar e experimentar a vulnerabilidade, porque sem experimentar a vulnerabilidade, a gente foge desse novo lugar, a gente não enfrenta esse novo lugar, a gente não aprende com este novo lugar. Então, por isso, talvez vulnerabilidade seja um tema assim tão fascinante, porque é o tema da nossa vida, da nossa condição. Eu e o Luciano agora, nós estamos aqui vulneráveis. Porque se nós soubéssemos o que iria acontecer aqui nessa... Primeiro, porque é a primeira vez que nós estamos juntos numa live. Segundo, se a gente soubesse tudo o que iria acontecer aqui hoje, o que vocês vão perguntar, como é que as coisas vão, né, se desenrolar, nós estaríamos num campo seguro. E neste campo seguro nós aprenderíamos muito menos. Nós saberíamos as respostas, saberíamos as perguntas e saberíamos as respostas. Então nós estamos aqui para aprender e para isso estamos vulneráveis. Acho que talvez seja assim um exemplo aplicado da vulnerabilidade. Mas esta aprendizagem, ela é uma aprendizagem de coração aberto, né? E isso a gente vai explorar um pouquinho mais. A gente entra nesse mundo de coração cerrado, né? A gente entra com uma dose de abertura assim, para a vida, né? Então, talvez a vulnerabilidade é a própria abertura para a vida, abertura para a aprendizagem, abertura para desabrochar algo, né? Mas agora sim, fiquei curiosa para saber o que vocês pensaram sobre isso. Então, a Estela escreveu aqui que ela pensa que a vulnerabilidade ela me permite ser autêntica. E a Cristina escreveu que vulnerabilidade é se conectar consigo, suas potências e fragilidades. Sim, acho que perfeito. Gente, nós estamos muito bem aqui. Acho que a autenticidade, sim, é uma condição de se conectar consigo também, né? Então, as duas respostas parece que convergem para este mesmo lugar. A Brené Brown, né, que assim, é uma das referências, né, no tema da vulnerabilidade,
ela já nos diz que a gente precisa ter coragem, né, para ser autêntico, né? Coragem para, inclusive, passar por situações onde que possam ser desembaraçosas e que nos levam realmente a entrar em contato consigo, né? A gente entra em contato conosco quando nós realmente temos essa abertura, né, para olharmos para nós mesmos. Então, realmente eu concordo e acho isso fenomenal, porque essa autenticidade, ela nos leva a uma autoobservação. E acho que isso combina muito com o mundo do coaching, porque como nós aprendemos a nos auto-observar como seres integrais também, observar as reações do nosso corpo, observar as nossas emoções, observar as nossas sensações, os nossos pensamentos, os nossos medos, os nossos bloqueios, e que respostas a gente obtém disso, sobre como a gente pode experimentar mais. Toda vez que a gente pretende, de alguma forma, experimentar mais, ou sair de um lugar e se mover a um outro lugar, nós sempre passaremos por algum nível de desconforto, o que implica estarmos dispostos a alguma dose de vulnerabilidade. Então, vocês, eu diria que estão aqui, né? Vamos começar a passar um pouco para o pessoal. De onde veio essa ideia, né, de fazermos um dossiê sobre vulnerabilidade? Conta um pouquinho sobre aquela nossa conversa que foi em março, né? Foi. Que você A falou que ICF foi fez uma reunião em março, né, Luciana, e nós nos encontramos ainda presencialmente. Foi uma reunião. luxuosamente, né? Você escreveu Eu escrevi luxuosamente luxuosamente, porque hoje presencialmente. a gente não se encontra, né, presencialmente, e nós ainda não tínhamos a mínima ideia de que vulnerabilidade seria um tema que cresceria tanto. Naquela reunião da ICF com coaches, o assunto em torno de regulamentação da atividade era um dos temas, né, Luciano, que permeavam pela reunião. Me chamou a atenção, assim, em algumas manifestações de alguns coaches, a grande vontade de ter respostas. E aí eu propus para o Luciano, então acho que nesse dossiê, o que te parece falar sobre vulnerabilidade? Mas a ideia era de um mundo onde a gente não tem tantas respostas quanto a gente gostaria, né? As respostas não estão assim tão prontas à nossa mão, a gente não tem tantas certezas quanto a gente gostaria. E o Luciano, né, uma conversa amigável, leve, descontraída, solta, porque nós estávamos também relembrando encontros de congressos e de conferências, enfim, foi uma noite esplêndida, super bacana, né, uma saudade agora, assim, de encontrar as pessoas presencialmente. E desde então, de março, então vejam, é um assunto que ficou aí 3 meses em elaboração. E aí eu fiquei pensando assim, gente, tá, vulnerabilidade é um tema muito bacana, mas como eu gostaria de trabalhar esse tema na minha vida? De que maneira eu também gostaria de me lançar para essa vulnerabilidade? Então, uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando, assim, o que é um pouco incomum neste contexto? Aí eu fui buscar, pensei na diversidade. Uma das primeiras coisas, acho que a diversidade é uma coisa que realmente nos tira do lugar comum, porque nós vivemos realidades diferentes, temos lugares diferentes, ideias diferentes. E aí eu comecei a pensar em quem eu gostaria de convidar para este dossiê, que representaria essa diversidade. E convidei diversas pessoas de outras profissões que trabalham com este tema. Eu comentei com o Luciano, convidei um desembargador amigo meu que é especialista em direito da família, mas aí ele está escrevendo sobre essa área e acabou não querendo assim sair do foco. Também pensei em convidar uma pessoa que eu acho fantástica, ela trabalha em áreas de risco no Médicos Sem Fronteiras e casualmente estava em missão no mesmo período em que eu estava escrevendo os textos. Aí também convidei o meu filho,
filho, Henrique Streit, que escreveu, porque ele ama a modernidade líquida, ele ama a modernidade, enfim, Bauman e outros filósofos, e aceitou de prontidão. Disse, opa, já tenho um aqui. Aí pensei, então vou um pouco mais adiante. Convidei as minhas supervisoras, a Karen e a Elaine, que a gente já tem escrito juntos em outros momentos, e elas aceitaram de prontidão. E já trouxeram uma vulnerabilidade. A gente não vai escrever cada uma um artigo, então a gente prefere escrever 2 juntas. Mas tá bom, tá, ok. E foi muito interessante que o Luciano, nas orientações, ele comenta assim, você escolhe o seu tema e depois você mais ou menos orienta o que cada um pode escrever de uma abordagem diferente sobre a vulnerabilidade. Aí pensei assim, não, eu não vou orientar. Vou deixar cada um escrever o que achar que fica bom. Depois, quando vierem todos, eu dou uma olhada no que faltou para mim escrever. Então, já foi um lançar na vulnerabilidade muito interessante. E aí, eu lembrei da Cristiane, que está na China. E que é uma brasileira que está lá há 9 anos, é uma coach, a gente tem uma parceria, enfim, em termos da mentoria que ela está fazendo. E ela está escrevendo, então, escreveu também sobre a multiculturalidade. Então, foi muito... Eu curti muito esse dossiê, porque curti a vulnerabilidade na medida em que eu fui me experimentando o que eu estava produzindo. Tanto no sentido dos convites, de montagem, de coordenação, quanto na escrita do meu próprio artigo. Quando eu tive todos os artigos, aí chegou o da Lin também sobre segurança psicológica, quando eu tive os 5 artigos juntos, tá? E então eu pensei assim, poxa, agora eu vou escrever o meu. Eu sentei em 3 horas, o artigo estava escrito. Foi uma coisa mágica, porque eu entendi assim de que eu estava emocionalmente disposta a experimentar e aprender com esse processo, mais do que ser perfeita, a fazer algo que eu estivesse curtindo, aprendendo e experimentando. Então, um pouco dessa história que assim, bacana, eu levo comigo essa história. E talvez seja um fato assim, que de alguma maneira ressoe assim, para vocês também, que o Henrique, meu filho, há uns, talvez, meio ano, comentou comigo assim, andando de carro, nós dois, um pouco de música, um pouco de conversa. Mãe, vamos escrever um livro juntos? Eu olhei para ele e disse assim, vamos. Mas sabe aquele vamos, assim, do tipo, quem sabe um dia, né? E aí, quando eu convidei ele para escrever um artigo, a resposta dele foi pronta. Sim, eu quero. Uau. Legal. E aí, foi muito legal. E aí, assim, a gente entrou nessa curtição, assim, de quarentena, isolamento em casa, escrevendo, né? Ele leu o meu, Deixa eu só te eu perguntar, dele. Clenir, se eu preciso pegar o paninho aqui ou não. Mas deixa eu terminar essa história que daí você esquece o paninho. E aí, quando nós terminamos, ele disse assim, mãe, vamos escrever um livro? Eu gosto de trabalhar contigo. Eu falei, putz, agora você pode pegar o paninho, viu? O paninho, pessoal, é da mãe babona, Mas mãe isso acho babona falando do filho. mãe babona. Mas isso acho que remete um pouco assim de como a vulnerabilidade pode nos surpreender e desponta em nós um sentimento de amorosidade, um sentimento de generosidade, um sentimento de coletividade, porque quando nós estamos vulneráveis, nós estamos juntos de alguma forma. Estamos nos amparando de alguma forma, buscamos um apoio de alguma forma. Então, é muito interessante isso, né, Lanis? As certezas nos colocam de uma forma mais individual do que as vulnerabilidades. Porque na vulnerabilidade, de alguma forma, nós buscamos apoios. Então, o sentido de vulnerabilidade ele é
por isso que a gente lembra de sabedoria. Nós buscamos essa sabedoria em algum lugar, dentro de nós, mas também buscamos essa sabedoria com os outros, né? De como a gente melhor lida com essa vulnerabilidade. É. Legal. Deixa eu só dar uns ois aqui. Bastante gente chegando. Legal. Querido Bob Hirsch está aqui. Oi, A Babi. Ana Maria Rossato está aqui, fez um Oi, comentário Ana, que eu vou amada, ler já. saudade. Dijan, agora tem uns nomes assim que eu não consigo saber. Dijaner, me ajude aí. Mas é o seguinte, deixa eu ler o comentário que a Ana colocou, e aí eu quero compartilhar com vocês um pouco como é a vulnerabilidade de fazer a revista Coaching Brasil. Vai ter uma coisa interessante aqui. Mas a Ana, ela escreveu assim: em muitos momentos da vida vamos nos sentir vulneráveis, faz parte da vida. Meu maior aprendizado foi a aceitação dela. Quando nos permitimos sentir, nos tornamos fortes. Tema instigante, né? Uau! Esse permitir sentir a vulnerabilidade é muito legal. Deixa eu aproveitar esse comentário da Ana para compartilhar com vocês um pouco como é editar uma revista que fala sobre coaching, principalmente sobre desenvolvimento humano, né? Então, assim, hoje nós estamos na nossa edição número 86. A partir da edição número 40, que foi a edição sobre coaching ontológico, eu mudei um pouco a forma como eu produzia esses dossiês. Até essa edição 40, eu fazia o seguinte: eu pensava naquele tema, aí eu acionava o meu caderninho mágico de contatos e eu ia chamando pessoas para que essas pessoas escrevessem determinados artigos que eu já tinha pensado e conversado com algumas outras pessoas sobre quais seriam os 5, 6 artigos interessantes. Então eu entrava em contato com essas 5 pessoas, pedia aqueles artigos, tinha data para entrega e tudo bem. Quando chegou nessa edição 40, eu vi que eu estava sempre batendo já nas mesmas pessoas, que todos nós vivemos dentro de bolhas, né? E dentro dessa nossa bolha a gente tem uma rede de contatos. E quando você está falando de fazer uma revista, você vai expandindo essa bolha e chega um momento que você começa a notar que você está sempre batendo nas mesmas pessoas. Aí veio a ideia de eu pegar uma pessoa e essa pessoa seria coordenadora do dossiê. E essa pessoa teria total liberdade para chamar quem ela quisesse para escrever os outros artigos. E uma das minhas premissas era não colocar minha colher nesse angu. Então, assim, é confiança total. E aí é muito interessante porque eu faço o convite, que nem eu fiz o convite para a Clenir, que veio lá daquele nosso papo. Falei, Clenir, então vamos fazer um dossiê sobre esse negócio? Vamos fazer um dossiê. A partir desse momento, eu mandei o convite para ela com todas as normas editoriais, e aí eu fico esperando o famoso dia 20, que é quando chegam os artigos. E até lá, eu não tenho a mais vaga ideia do que está sendo escrito, né? A única certeza que eu tenho é que é bom, porque está em boas mãos, né? Mas é uma sensação que, embora seja de total vulnerabilidade, é uma sensação que para mim é muito confortável, porque fazendo agora essa relação, eu vejo que vulnerabilidade tem uma relação profunda com confiança. Quando você está vulnerável, mas você confia, a situação muda de figura, né? Então, eu faço aqui um paralelo para entregar a palavra a você, de quando você entra em um avião para fazer uma viagem. Você senta na sua cadeira e você confia que o piloto vai levar você até o lugar que você precisa chegar. E é assim que eu me sinto quando eu entrego um tema na mão de um coordenador ou de uma coordenadora. Eu tenho certeza que a gente vai posar num lugar seguro. E aí, Clenir, como é que é essa coisa da confiança com a vulnerabilidade? Sim, a confiança é acho que tanto a confiança em nós, quanto a confiança, de certa forma, na rede, no universo,
enfim, nas capacidades que fazem parte do nosso ser. E te ouvindo, Ana, sobre o sentir, né? Eu lembrei de uma história que casualmente ontem, ela de alguma forma se reacendeu na minha vida, que é o mito da caverna, lá de Sócrates, né? Não sei se é comum para todos vocês, mas já vem lá da filosofia grega, que eram os homens que ficavam nas cavernas e eles olhavam através das sombras, né? Esse era o mundo deles, era o mundo conhecido, e sair daquele mundo assim era assustador. E aí eu li um texto que dizia assim, tá, mas e se um deles sair? E ele enxergar o sol, e ele olhar para as estrelas, e ele olhar para o céu, e ele olhar para um sol aberto, né? Não só a sombra ou o reflexo. Como é que vai ser isso? Pode que ele fique imaginando que o que ele está vendo está errado e o que ele via dentro da caverna era mais certo. Pode ele voltar para a caverna e contar para os homens o que ele viu e ele ser apedrejado porque ninguém vai acreditar? Pode. Mas o que faria com que ele ousasse a vulnerabilidade de sair da caverna? É algum tipo de certeza interna de que aquilo que ele sentiu lá fora, para ele, é a maior verdade. Então, esse sentir, Ana, ele faz muito, né? Para mim, assim, ele remete a esse espaço, esse encorajamento, esse enfrentamento. É uma confiança, né, Lanis, de que a nossa intuição está valendo, de que a nossa verdade está valendo, de que o que nos tocou e o que nos move está valendo. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que seria muito bacana para essas pessoas que estão aqui junto conosco hoje escutarem um pouco sobre o que você colocou no seu artigo, que você chamou de Ecoconversas com a Vulnerabilidade. E o seu artigo ele está tão lindo e poético, porque você foi salpicando vários pedaços de poemas, né? E esses poemas são muito tocantes, né? Eu acho que seria muito legal você falar um pouco sobre o tema do seu artigo. Que bacana, obrigada pela oportunidade. Eu busquei uma inspiração no David Whyte. Ele é um poeta californiano, vem da biologia, e ele tem uma das poesias que eu usei como inspiração, diz assim, dá o primeiro passo. E isso é muito interessante, porque eu fiquei olhando assim, o que ele está querendo dizer com isso, né? E dar o primeiro passo significa não dar o segundo passo. Dá o primeiro passo que você não quer dar. Não abrevia, não pula para o segundo, para o terceiro. Tá? Dá aquele primeiro que precisa ser dado. Então, me pareceu que isso tem muito a ver com a vulnerabilidade, que te coloca no teu legítimo espaço, que é o espaço que você conquista quando você dá aquele primeiro passo que você não quer dar. Então, também fiquei pensando assim, nossa, quantos líderes executivos que muitas vezes estão ocupando as suas vidas, respondendo a demandas e trabalhando, né, com tantas entregas e, né, tentando responder a tudo que são solicitados. E como isso também é necessário, não é um problema, mas como também é importante ter uma pausa, um momento para refletir e entender o que é mais significativo e onde eu realmente estou desafiando todo o meu talento e todo o meu potencial. Porque é isso que vai me levar para frente. Então, quais são os primeiros passos que eu preciso dar para que este meu talento, para que este meu potencial realmente esteja se mostrando, esteja aparecendo, esteja me desafiando de alguma forma? E o David Whyte, ele também fala, depois de que você, para isso,
Acho que tem um pouco a ver também com esse mito da caverna, assim, do que nós já falamos antes. Escute a sua voz e encontre a voz do outro. Então também me fez pensar, e eu acho que gostei de escrever sobre isso, sobre as diversas vozes que nos acompanham quando nós estamos diante de algum desafio. E eu acho que um pouco também assim desse mito da caverna, quantas dessas vozes nos desafiam a permanecer, porque também são vozes que evitam o desconforto. E quais vozes nós escutamos realmente e que nos ajudam para que a gente se lance esse mundo novo, desconhecido e faça algo diferente, use dessa criatividade, dessa confiança que está dentro de nós. Então, como a gente pode dar voz à nossa primeira voz também, né? Então, ele é fenomenal, esse poeta, ele me inspirou muito nesse artigo, acho que por isso que foi tão bárbaro e fácil, de certa forma, escrevê-los. E isso remete para o que o Otto Scharmer tem trabalhado agora, que é essa questão da teoria U, dessa capacidade de você sair do singular, daquele ponto específico, e que é o ego, desculpa, para uma esfera maior, que é uma esfera mais ampla, que é uma esfera de uma contribuição e de uma conexão muito mais sistêmica, que é eco. E para você sair do ego para o eco, que tipo de conversas você precisa ter? Que tipo de conversas os nossos líderes necessitam ter? Que sejam conversas mais amplas, e as conversas mais amplas, elas saem desse pré-concebido, que é esse modelo mais ego, que é conhecido, que está num único ponto, para algo mais amplo que a gente não conhece, que é vulnerável, que é maior, que é onde a gente também transforma mais sistemicamente, a gente contribui para o mundo, nesse mundo que realmente demanda de muito mais humanidade. Então, nos remete a pensar, e aí eu fiz um gancho com a liderança servidora. Como nós podemos imagina o conceito da liderança servidora, ele começou lá em 1970, com os líderes que eles não estão a serviço somente de que as pessoas o atendam, eles estão muito mais a serviço de atender aquilo que as pessoas de fato estejam demandando, e nesse momento acho que um desafio muito importante aos líderes, que novos desafios a humanidade, a sociedade como um todo, o universo demanda dos líderes, né? E como nós podemos desenvolver mais líderes a serviço disto que a sociedade, as comunidades, as pessoas, a coletividade demanda deles. Então, foi uma inspiração, né? E como é legal a inspiração de outras áreas, né? Da biologia, da poesia, das artes. Como a gente poderia, no início, sentada para escrever um artigo, imaginar que, começando com uma poesia, isso se desenrolaria de um jeito harmônico para chegar lá numa ecoliderança, né? Para estes novos tempos sistêmicos, né? Muito mais integrados. Então, um pouco da história aí desse artigo. Vocês viram, né, que foi uma delícia escrever. Com certeza. O Guerra, que está presente aqui, ele colocou uma questão muito interessante que traz a gente para o chão, traz a gente para a realidade. Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu não sei se eu entendi exatamente, Tiago, a questão, mas eu entendo que, sim, a vulnerabilidade é um tema bastante, como é que eu poderia dizer? Ele é um tema emergente no mundo, né? Talvez até a própria pandemia tenha mostrado assim como o mundo reage de forma diferente
com a vulnerabilidade, né? Tem pessoas que estão buscando se ocupar muito do seu tempo, serem muito produtivas no próprio isolamento, né? Remetendo a um comportamento ansioso. Tem pessoas curtindo um espaço vazio, meditando. Tem pessoas, bom, nós estamos na mesma tempestade e literalmente vivendo em barcos diferentes, e as organizações também, conforme o segmento delas, estão vivendo em barcos diferentes. Então, a gente não consegue falar sobre a vulnerabilidade da mesma forma para todas as organizações. Nós temos culturas e culturas organizacionais. Acho que o que a gente pode falar sobre a vulnerabilidade é da importância dos líderes de alguma forma desenvolverem uma capacidade maior de lidar com a vulnerabilidade como uma própria condição a maior criatividade, a inovação, a criação de novas possibilidades, ao engajamento das pessoas num ambiente de diversidade. Sempre que nós tivermos um ambiente de diversidade, nós vamos estar trabalhando como novo. Tá? Então, existe, acho que o cenário, o contexto para que os líderes estejam, sim, muito mais habilitados a lidar com o desconforto que o novo gera, e desta forma, tá? Isto implica necessariamente lidar com a vulnerabilidade. Acho que as organizações, de uma forma geral, elas estão querendo líderes que saibam lidar com o desconforto do novo. Tá? Porque existe uma necessidade emergente de novas possibilidades. O momento atual está chamando os líderes a ocuparem novos espaços, serem ágeis, inclusive na criação de novas soluções. E isso tudo implica o desconforto do novo, e isso tudo passa pela vulnerabilidade. Agora, o quanto a organização reflete esse modelo, olha para a sua cultura, para os seus padrões, e está disposta a fazer algum tipo de disrupção disso que é convencionado, para dar espaço a novas possibilidades. Eu diria que cada organização tem a sua cultura e cada organização tem a sua resposta única. Acho que esse é o grande desafio de quem trabalha com desenvolvimento organizacional, é conseguir entender esses caminhos, né? Então, desculpa, Tiago, deu uma falhazinha no som. Eu não sei se eu peguei o foco da tua questão, porque eu perdi um pouco da formulação da pergunta. Mas enquanto o Luciano estava se organizando, eu também procurei entrar no assunto, né? De alguma forma, para a gente poder seguir a conversa. Você está ainda naquela questão que o Guerra fez, né? Sim, é o Tiago Guerra, né? É Tiago, isso, é Beleza, TG, eu acho que é Tiago. Legal. Então, eu que estou no mundo organizacional também há mais de 40 anos, essa pergunta para mim ela é maravilhosa, porque eu vivi e vivo os dois lados, né, da organização. Eu vivi 20 anos como executivo dentro de uma empresa, e estou há 20 e poucos anos do lado de cá, como consultor, como coach. E é muito interessante como várias empresas onde eu vou prestar um serviço, o momento em que eu saio dela é um momento de um alívio muito grande, e me passa na cabeça, que bom que eu não trabalho aqui. Porque aquele ambiente ele não é um ambiente positivo, ele não é um ambiente acolhedor. E você sente que as pessoas que estão ali dentro, elas vivem aquela angústia, vivem aquela amargura e vivem essa questão de não poder expressar suas vulnerabilidades. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre como seria rico se em todos os nossos ambientes a gente podia chegar para o chefe e dizer: chefe, eu não gosto do trabalho que eu faço. Existe algum outro lugar aqui dentro onde eu possa expressar melhor os meus potenciais, os meus saberes e as minhas alegrias, né? Essa vulnerabilidade. Só que quando a gente vai pensar em expressar isso, a primeira coisa que passa na cabeça é: eu posso ser mandado embora. E aí a pessoa se cala e a pessoa vai mergulhando naquela amargura e vai ficando cada vez mais com medo, né, de se expor.
exatamente. São muitas as realidades, na verdade, onde as pessoas, esse espaço para vulnerabilidade, ele não é apresentado de fora para dentro, né? É lamentável, porque nós vivemos em instituições que têm diversos formatos e configurações, né? Isso não só nas organizações. Se a gente for olhar hoje o nosso modelo educacional, tem muitos professores onde o saber ele é determinístico, né? Ele não é construído. Então, nós temos ainda filhos sendo educados num sistema onde ninguém é vulnerável. O professor não se mostra vulnerável e o aluno também não pode ser muito, né? Ele está ali para cumprir o determinado. Então, eu concordo plenamente com isso. Acho que todos nós que, de alguma forma, temos como missão exercer algum tipo de impacto na sociedade, nós temos um grande trabalho de construir esse mundo, que, na verdade, é o mundo que todo mundo deseja, que é um mundo onde haja evolução. Sem aprendizagem não há evolução. Então, nós precisamos ter essa condição. A vulnerabilidade é um campo de aprendizagem, né? Então, isso é muito, muito interessante. Me parece que nós estamos vivendo novos tempos de uma diversidade de gerações, que alguns gestores chamam de pessoas mais difíceis. Está mais difícil lidar com as pessoas. Quer dizer, elas já não estão mais tão dentro do mesmo modelinho, né? Estou precisando lidar com modelos e pensamentos diferentes. Então, me parece que tem aí um novo emergindo, assim, né? Que são aquela disposição da vulnerabilidade que é do indivíduo. Então, eu responderia dizendo que a gente precisa olhar para isso, sobre essas diferentes camadas. A gente tem a disposição da pessoa, que me parece que está cada vez maior. Acho que mais pessoas estão questionando a sua responsabilidade sobre a vida e como elas estão se colocando e se posicionando diante disso. Nós temos também a disposição de uma vulnerabilidade maior nos sistemas sociais, né, como um todo, onde as organizações estão inseridas. Legal. Uma coisa muito interessante quando a gente fala de vulnerabilidade é essa questão de aceitação. Vulnerabilidade é algo que faz parte da vida, e quando a gente faz alguns exercícios de colocar no papel, efetivamente na nossa vida, o que está sob nosso controle e o que não está, a listinha de o que não está, ela vai aumentando, e chega a um ponto que isso começa a dar caramba, efetivamente eu controlo muito pouco na minha vida. E o grande segredo seria a gente colocar todo o nosso foco naquilo que a gente controla, né? E aí eu quero jogar para você essa questão, que é um dos tópicos aqui do seu artigo, que você chama assim, qual é o chamado para essa ecoliderança? Voltando para o papel do líder, né? Deixa eu só fazer uma pontinha aqui. Outro dia eu estava já faz um tempo que eu estava em uma palestra, e na parte final de perguntas, a pessoa perguntou como fazer mudanças dentro da organização, que ela estava tentando fazer as mudanças, mas de baixo para cima, né? Então ela é uma pessoa que trabalha em recursos humanos, e ela trabalha de baixo para cima, porque o pessoal de cima, eles não se permitem essa abertura. E ela perguntou se ela conseguiria ter sucesso. E aí me veio imediatamente uma metáfora à mente, né? E eu perguntei para ela, como é que você lava uma escadaria? Aí ela parou, olhou, fala, a gente lava de cima para baixo. Então, realmente, a gente só dá para lavar uma escadaria de cima para baixo, né? Que senão a sujeira de cima sempre vem. Então, aproveitando essa metáfora aqui, como é que você vê esse chamado para essa ecoliderança? Nossa, Luciana, eu me senti... Só isso. Essa tua questão trouxe tantos aspectos.
muitos, mas eu não gostaria de deixar de citar e de destacar sobre isso o texto escrito tão lindamente pela Lynn, ela é norte-americana, sobre segurança psicológica. E ela faz uma citação maravilhosa de como as pessoas se comportam em ambientes quando elas não sentem a segurança psicológica, né? Você falou desse controle, eu me remeteu assim esse artigo nesse sentido de que nós, se nós tentarmos ter tudo tão certo e tão controlado, as pessoas vão gastar muito da sua energia controlando. E realmente, assim, o artigo dela é fabuloso, porque quando as pessoas também estão muito inseguras, elas vão gastar muito do seu tempo procurando segurança. Sim. Então, ao invés daquela reunião ser uma reunião criativa, de debate, de exploração, onde as pessoas possam pelo menos manifestar o que elas estão pensando, que é o que vai gerando algo, né? Elas acabam sendo reuniões onde as pessoas não se expõem. Sim. Então, além de nada de muito relevante ser desenvolvido em reuniões assim, tá? Essa não exposição, ela não gera compromisso. Essa não exposição, ela pode gerar, no máximo, uma concordância. Eu concordo, tá? Mas isso não é meu. Só estou aqui para concordar. Então, acho que um aspecto muito interessante é pensar quanto tempo, quantas reuniões são geradas nas organizações. Então, retomando, né, essa eco-liderança é uma liderança que procura sair desse ponto, desse controle, desse fixo, né, desse lugar único, disso que a gente já domina, já sabe, né, para uma liderança maior. E é preciso de muita coragem do líder para ele lidar com isso que é maior. Porque toda vez, por isso servidor, porque toda vez que você busca ampliar, isso nunca vai ter totalmente, né? Como o Luciano exemplificou muito bem a forma do dossiê, sai do meu braço, assim, né? Sai debaixo das minhas asas. Eu preciso ter coragem para confiar nas pessoas. E aí a gente entra em muitos elementos super importantes. Acho que a liderança nunca esteve tão interpessoal como ela está atualmente, porque o que nós mais precisamos é regar o jardim, nutrir as pessoas dos elementos que elas necessitam para que elas realmente coloquem todo o seu talento, seu engajamento, sua criatividade à disposição. E você falou da mudança. É muito interessante isso. Eu pesquisei no meu mestrado aprendizagem organizacional, trabalhei com as estratégias de Minsberg e claro que existe esse contexto da mudança top-down, mas a gente não pode deixar, e que eu concordo também, né, Lani, você falou da escada de cima para baixo, mas acho que a gente também não pode deixar de olhar para a inversão da pirâmide, que acho que é uma realidade, e quem está ali na ponta, na frente, está em contato com o core do negócio, tem a experiência viva e ativa, como estas pessoas, como este campo também é um campo para que a estratégia aconteça a partir desta interatividade. Então, eu gosto de pensar nas mudanças como sistemas orgânicos, onde a gente vai entendendo as diversas fontes, aonde nós temos mais... enfim, onde nós temos mais impactos e como estes impactos vão ressoando pelas diversas camadas da organização. Então, é um sistema que a gente pode olhar para o contexto organizacional. Eu gosto de olhar para o contexto organizacional de uma forma a entender aonde naquele momento as mudanças elas estão sendo mais relevantes. Hoje, com a pandemia, eu acho que a gente poderia, né, Lani, estar olhando para algumas organizações e pensando, poxa vida, isso está diferente em cada lugar. E em cada lugar tem uma ou determinada área que está levando, que está
tá no desafio, né? Tá no combate. Uhum. Então, nesse aspecto assim do orgânico, é por ali que a organização precisaria como um todo, né, se debruçar e fazer a sua transformação sistêmica partindo talvez desse lugar. Legal. Para a gente já ir para o nosso fechamento, tem uma pergunta que ficou pendente, que é assim, como coach, como podemos contribuir para levar os profissionais a entenderem a necessidade de melhor se conhecerem, trabalhar seu autodesenvolvimento para serem melhores profissionais? Uau! Não, Só isso. gente, podia ser mais uma live. Eu adoraria. Tá no chão, né? Tá no dia. Quer dizer, não tá no chão de ninguém, porque não existe uma resposta para isso, mas eu acho que eu usaria o David Whyte. Eu não sei se todos vocês estiveram aqui antes, quando a gente estava citando dessa poesia tão linda, mas enfim, ele diz o seguinte: dá o primeiro passo. Eu fiquei pensando muito sobre isso também como coach. Talvez o que a gente mais possa, mais vezes, ajudar os nossos clientes é refletir junto com eles se esse primeiro passo realmente é o primeiro passo que eles não estão querendo dar e qual é esse primeiro passo mais significativo nas suas vidas. Como a gente pode fortalecer a capacidade deste líder para que ele realmente dê o primeiro passo onde ele se desafie, esteja no lugar que ele, na verdade, na sua verdade interna, ele deseja estar. Que é um convite para o coach ir lá para o mais profundo do profundo e o mais vezes possível evitar a armadilha de ir para o segundo passo mais fácil. Que o coach faz isso quando ele também, como coach, busca mais respostas do que experimentar junto com o seu cliente, coach, a vulnerabilidade. Porque ir como coach num processo profundo significa que o próprio coach também está se experimentando na sua própria vulnerabilidade. Ufa! Então, ambos, sim. Quando eu, como coach, experimento o conforto, eu também convido o meu cliente ao conforto. Uhum. E aí, se ambos ficarmos no conforto, fica no paliativo, fica no Exatamente. superficial, a gente navega na superfície. Falando sobre as organizações ainda, né? Falamos sobre lideranças, falamos sobre a pessoa tomando pé das suas próprias vulnerabilidades. Agora, um ponto muito importante que seria muito oportuno que estivesse presente na maior parte das nossas organizações seria essa permissão para que as vulnerabilidades se expressassem, que é aquela famosa permissão ao erro. Só que muita gente tem uma visão um pouco rígida demais essa questão do permitir o erro. E permitir o erro não quer dizer, pessoal, vamos lá errar à vontade que está tudo bem. Mas o permitir o erro, ele passa pelo permitir ousar, pelo permitir tentar, pelo permitir acessar a vulnerabilidade de não saber exatamente o que vai acontecer. Acho que tem muitas questões aí, né? Tem desde a questão assim da cultura organizacional, né? Voltando novamente para esse ponto, mas eu vejo muita questão pessoal mesmo, porque isso passa pela humildade. E é interessante, né, Lanis, que com frequência os líderes mais humildes são aqueles líderes que são mais admirados, eles são mais seguidos, né? Eles conseguem ter eles conquistam mais facilmente, né, essa adesão, né, pela própria humildade natural de reconhecer, de, né, aceitar o seu erro, aceitar o erro do outro, não como um conformismo, né? Porque é interessante que a aceitação do erro, ela é um movimento muito mais ativo do que você esconder o erro. Você negar o erro, porque esse é um movimento passivo, ele não gera um movimento, ele não gera uma ação, ele não gera uma resolução.
Então, me parece que é um grande desafio, assim, também ao líder, à pessoa do líder, né? Como eu me vejo nesse mundo, assim, entre o querer acertar, que é natural ao ser humano, e também, por outro lado, assim, essa aceitação de que eu não acerto sempre, mas quando eu não acerto, eu aprendo. E Uhum. se eu não acerto e aprendo, então eu sou um ser melhor a cada dia que eu erro alguma coisa. Então, parece muito bacana, mas eu também sinto, Lanes, que as organizações mais vezes, principalmente as diretorias, que é um dos trabalhos que eu faço há bastante tempo, elas estão precisando sentarem juntas para criarem juntas, as diretorias, né? Juntas, algum tipo que eu chamaria de convicção para lidar com o que não sabem. Uhum. Então, raramente um executivo ele embarca em algo muito ousado sozinho. Né? Ele vai com parceria. E quando as conversas, eu acho que aí são eco-conversas de liderança, quando elas se reúnem e elas conseguem ter uma conversa, e essa conversa vai tomando, ela vai fortalecendo, ela vai criando corpo, ela vai gerando uma espécie de um convencimento mútuo de que é isso que é preciso ser feito. Não é o melhor, não é o que todo mundo quer, mas é o que necessita ser feito. Uhum. Isso também, nossa, isso é muito transformador, né? E esses são espaços de erro, né? Ninguém sabe se vai acertar, mas vamos tentar junto, tá? Vamos nos Uhum. convencer em conjunto, dentre todos os cenários. Tá? A gente não sabe Legal. se vai acertar, mas a gente vai Exato, tentar. Né? Eu exato. sinto um crescimento muito grande destes espaços porque as organizações mudaram. Mais vezes elas não sabem. Uhum. E as organizações que muitas vezes sabem, elas também estão fadadas ao insucesso. Porque este é um lugar comum, este é um lugar repetitivo, esse é o lugar do mesmo processo, não é o lugar da inovação. Então, acho que a gente tem muitas coisas para pensar sobre isso. Bastante. Uhum. A Ivana escreveu assim que esses comentários foram muito potentes, né? Que Não é? se, especialmente aquela parte que você fala de quando nós não estamos ousando, né? E ela diz: se estiver confortável, cuidado, estamos usando pouco de nós e dos outros, né? Legal, Ivane. A gente estava falando agora das É. diretorias confortáveis demais, que eu acho até que não existe. Então, realmente, que interessante isso, né? Como nós estamos sendo desafiados a não estarmos predominantemente confortáveis, né? É claro que a Uhum. gente quer conforto, quer um foguinho na lareira, quer um cobertorzinho quando está muito frio, quer uma conversa amorosa, né? Tudo isso nos coloca no mundo do conforto, mas a gente também vive num mundo onde muitas vezes o desconforto chega e nós precisamos sim estarmos abertos, carinhosos, usarmos a nossa sabedoria e a dos outros para aprender a lidar com isso. Exatamente. Pessoal, estamos chegando aqui no final, já estamos a 58 minutos agora conversando e não parece, né? É tudo tão rico, né? Que nem você falou, nossa, a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando que realmente vai. Pessoal, antes da gente terminar, deixa eu falar para vocês duas coisas. Uma, para vocês aprofundarem mais nesse dossiê riquíssimo que a Clenir ajudou a produzir, que ela coordenou, acessem a revista Coaching Brasil, então www.revistacoachingbrasil.com.br. Nós temos alguns artigos abertos dessa nossa edição. Para quem é coach, para quem trabalha com desenvolvimento humano, assina a revista que você vai poder acessar não somente essa edição, mas todas as nossas edições. Só fazendo aqui um merchan, um dos nossos diferenciais, e isso a gente colocou desde o começo e o nascimento da revista, é deixar acesso
para os nossos assinantes a todas as nossas edições passadas. Então, assinando a revista, você pode acessar todas as nossas edições e ler. Hoje nós temos 1.120 artigos escritos por 520 autores, né? Então, é muita riqueza. Clenir, está na sua mão fazer um fechamento aqui. O que as pessoas podem levar da sua fala final aqui para lidar melhor com suas vulnerabilidades? Me parece que sempre o Tiago falou uma palavra maravilhosa que é positividade. Talvez assim, de que a vulnerabilidade, ela sempre vai desvendar algo que a gente não sabia. Então, nós sempre sairemos melhor, de alguma forma melhor. Eu acho que essa é a positividade da vida. E essa positividade me parece muito relacionada assim também com você olhar para fora da caverna e acreditar realmente naquele teu potencial, naquela tua maior verdade. E você vai em busca da tua melhor verdade quando você estiver disposto a ser vulnerável. Então, a vulnerabilidade, ela parece ser a própria vida. E, embora tão difícil lidar com ela, talvez nem sempre a gente saiba lidar com ela sozinhos. Talvez a gente precise de mais apoio para isso, né? De uma jornada em parceria. Mas é formidável poder experimentar esse universo, que eu acho que ele é um desafio a todos nós, né? Acho que a gente nunca está pronto para todas as vulnerabilidades que a vida nos apresenta, mas elas estão aí para a gente crescer e aprender. Maravilha. Clenir, você tem algum curso que você está lançando? Sim, a gente vai falar muito mais vezes sobre a vulnerabilidade. A gente também vai falar muito mais vezes sobre o modelo que se chama Seven Cs, são 7 capacidades humanas que nós estamos lançando. E também, sempre para lembrar, estou vendo que tem muitos coaches aqui, a vulnerabilidade ela é um convite muito bacana para que os coaches eles busquem mais vezes o apoio de um supervisor. Eu estou trabalhando a minha vulnerabilidade, tenho os meus supervisores também escrevendo nesse dossiê. E quando a gente revê este desconforto em nós, a gente consegue realmente ajudar muito mais os nossos clientes. Então, eu diria que a supervisão também é uma iniciativa que a gente está sempre trabalhando, Lanes, e que bem bacana poder trabalhar com isso. Show de bola. Quiserem entrar em contato pessoal com o Clenir, acessa o artigo dela, tem todas as indicações dela, e-mail, site, telefone, tambor, nuvem, tá tudo lá. Pessoal, gratidão pela presença de vocês. Clenir, gratidão imensa por essa coordenação magistral desse dossiê que ficou tão lindo e por essa live tão gostosa aqui que o tempo passou e a gente não viu. Tem várias pessoas escrevendo aqui, o tempo passou e a gente não viu. Isso é maravilhoso. Isso quer dizer que foi muito bom para todo mundo. Da minha pessoa também dizer a mesma coisa. Foi maravilhoso estar com vocês aqui. Super gostoso e vamos ver se a gente se vê mais vezes, né? Com certeza. Lenis também, muito obrigada. Maravilha. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Até breve. Tá. Gratidão também aí. Tá? Tchau, fiquem com Deus.